Salve, salve galera! Esse é o Pô de Trás na Cozinha, episódio número 8. Seja bem-vindo se você está caindo a primeira vez aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve. Eu vou começar a pedir agora no começo do vídeo. Porque chega lá no final, de repente você já fugiu. Clica no botãozinho, se inscreve, que hoje a gente vai falar, sobre muita coisa. Cook and Chill, vamos falar sobre um pouquinho sobre as cozinhas um pouco pelo mundo afora. E então, ó, vamos começar já clicando no botãozinho e vamos se inscrever. Eu sou o Rafael Guarnieri. Eu sou o Thiago Novaes. E para esse bate-papo, a gente trouxe aqui um cara que desde já eu quero agradecer porque admiro demais pela humildade, pela energia boa. Como eu te falei agora, já vai fazer 12 anos que a gente se conhece. Te chamo de Fernando Reis ou de chefe Nando Reis? Cara, chama de Fernando, Nando, como você quiser. Cara, seja bem-vindo, velho. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Obrigado de coração. É um privilégio, ainda mais quando é amigo, né? A gente se sente bem em conversar, trocar uma ideia. Tô olhando feliz, cara. Tô olhando agora, tá de cabelo branco também, né, Fê? É platinado. Platinado. Nevou, né? Como dizem por aí, nevou. Cara, muito da hora demais. Fê, normalmente a gente começa já perguntando assim, como que a pessoa caiu no segmento na área? Como Certo. que você veio parar nesse mundo de cozinha? Cara, eu praticamente eu fui produzido dentro de um forno combinado, porque eu tive o privilégio, né, de nascer filho do Zé Carlos e da Vânia, e o meu pai, ele foi um cara que galgou aí uma história na gastronomia, né, na parte comercial, e ele sempre trabalhou ali desde office boy numa empresa aqui em São Caetano de equipamento de cozinha, bem convencional. Foi trilhando um caminho que ganhou um prêmio lá anos atrás como o melhor vendedor, e ele ganhou uma viagem para a Europa. Nessa viagem da Europa ele começou a vislumbrar coisas novas que nunca sonhou em ter no Brasil. E aí ele viu um forno diferente que tinha água dentro e ele falou, nossa, cara, eu preciso, quando voltar pro Brasil, falar para os meus chefes que tem ali um equipamento que eu nunca vi na vida e que eles também nunca viram. E ele veio com essa ideia de falar, cara, tem um equipamento novo lá que chamam de forno combinado na Alemanha, a gente tem que trazer isso pro Brasil. E aí ficou nisso, não acreditaram muito, não, isso nunca vai virar no Brasil, isso é algo que não esquece, não é nossa realidade. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, começou a fazer faculdade de engenharia. Ele falou, cara, eu preciso montar já o nome da minha empresa, que vai ser a empresa que eu vou trazer esses fornos pro Brasil. E aí, pô, tô fazendo engenharia, comida em inglês é food, vou fazer uma empresa chamada Engefood. Bem assim, ele criou esse nome... Assim, na cadeira ali da FEI, faculdade de engenharia, e gravou aquilo. Daí o universo ele conspira, né, para você conhecer pessoas certas. Aí ele conheceu um sócio na época que foi um investidor, acreditou na ideia, foram trazer esse equipamento para o Brasil, e trouxe quando eu tinha acabado de nascer ali. Então eu cresci num mundo onde a tecnologia da cozinha estava sendo inserida no Brasil, né? Então, desde pequeno eu escutava isso, ia lá, ia para a empresa, via, brincava entre os equipamentos, então aquilo começou a me despertar muito interesse, e aí começou a surgir uma história, né? Eu posso dizer que eu fui privilegiado por ter nascido nesse meio, né? De ter vivenciado todo esse começo aqui no Brasil, e aí eu uni sempre aquela paixão da gastronomia que minha família sempre teve, né? Meus avós sempre cozinharam muito bem, e eu sempre acompanhava, ajudava eles a cozinhar ali, põe um sal ali, faz, eles sempre me incentivaram muito nisso, né? E aquilo gravou, eu fiquei um tempo com aquilo na cabeça. Só que eu fui para uma outra área, eu fui lá, vou começar a estudar engenharia, porque eu quero seguir mesma caminhada do meu pai. Sei lá, um dia talvez eu vá continuar a história da empresa junto com os filhos dos outros sócios, enfim. E fui meio que por esse caminho.
Só que eu fui ficando um pouco infeliz. Eu escolhi a área técnica para começar, né? Vocês conhecem bem, né? E eu fiquei um pouquinho traumatizado, acho que vamos dizer assim. E aí eu falei, cara, primeiro, não é engenharia e não é gerenciando o problema que me faz feliz, né? E aí eu fui para uma outra vertente, fui estudar marketing, vou abrir uma agência de marketing, fui com meu irmão, com outro sócio e tal. Ah, meses felizes, daqui a pouco, pô, não é isso, cara, não é isso. Aí, de novo, resgata a essência. Porra, o que eu sempre gostei de fazer? Puta, ajudar meus avós a cozinhar, tal. Pô, e já tô meio que no caminho, e eu sei mexer em equipamento, pô, usa a essência de saber cozinhar, vamos estudar gastronomia. Aí eu fui para essa caminhada em estudar gastronomia, fui me profissionalizar nessa área que eu sempre gostei, e aí foi. Aí foi um caminho ali que, graças a Deus, foi introduzido, né, pelo meu pai. Eu sempre gosto de mencionar isso porque eu conheci pessoas, conheci empresas e conheci cozinhas industriais através dele. E aí eu falei, agora eu preciso fazer minha parte, porque, beleza, uma coisa é você ser apresentado, aí você é um bobão lá, não sabe fazer nada e não quer trabalhar. Pô, não, eu quero seguir esse caminho, eu quero aprender, né? Eu quero primeiro ter a humildade de falar, legal, eu sei algumas coisas de tecnologia, mas cozinha não é só isso, né? Você precisa aprender a lavar muita louça, você precisa aprender a descascar a batata, a cortar uma cebola, e aí eu fui indo para um outro universo onde que, dentro da cozinha ali, esquece que você é filho de X, Y, Z, você é um cara aqui que vai aprender do zero, e aí que os caras sabiam, ele é filho daquele cara que vem de forno, agora vamos foder a vida dele ali. E aí que foi legal, porque eu fui puxado de certa forma nesse ramo que mostrou assim, assim, me despertou, é isso que eu quero mesmo, tá ali, tá num certo sofrimento, vamos dizer assim, não era muito a realidade que eu cresci, mas eu falei, eu amo, eu gosto disso, cara, eu gosto de conviver com as pessoas, a história, a cozinha é um universo que vocês conhecem bem, né, ali tem muitas histórias, muitas realidades ali, e eu fui começando a gostar daquilo, aprender muito com as pessoas, aprender com aquele universo, e aí eu preciso aprender cada vez mais, fazendo estágio, fui pulando de um estágio para outro, trabalhando, fui crescendo um pouco ali, decidi num momento falar, aqui no Brasil a gente precisa de formação, né? Já tinha uma formação no Senac, é legal, é bacana, mas o que mais eu posso ser aqui, né? Ou você trilha um caminho para ser chefe de cozinha de um restaurante conhecido, para você ter nome, ou se você for para uma área mais industrial, uma área de consultoria, que era algo que eu estava trilhando, que eu estava imaginando, você precisa ter uma formação a mais, uma experiência talvez fora do Brasil. Foi aí que eu falei, cara, eu vou pro berço da gastronomia, ao meu ver, né, que é a Itália. Fui lá, fui fazer um curso, né, um curso que a gente chama de curso master, que é como se fosse uma pós-graduação na gastronomia. E é um curso que se aprende muito na parte prática, você aprende também um pouco de gestão, um pouco do macro, né? Tanto a parte de back-office ali, quanto a parte mesmo de front ali, de você aprender a desenvolver pratos, a lidar com pressão. E era uma faculdade, né? Ela chama ITIF, que ela fica na Itália, né? No norte da Itália, bem na região do Piemonte, que é bem quase divisa com a Suíça. E, imagina, é uma escola de gastronomia que fica no primeiro andar de um castelo. E você, depois de você fazer todo o curso, você tem direito a estagiar em vários restaurantes parceiros da Itália, né? Que eles trazem alunos dessa faculdade. Você tinha uma lista de restaurantes ali renomados, com estrela Michelin, pra você falar, eu quero estagiar ali. Não é que assim, vão te colocar porque você fez o curso, não. Faz uma prova, você vai lá, faz um teste, se os caras forem com a sua cara, beleza. Aí, falei, bora, vou me jogar. Aí, fui pra fazer estágio. Lá era uma outra realidade, porque, eu não falava tão bem italiano, sabia o básico, né, de cumprimentar, alguma coisa de nome de alimento, mas ali, juro, acho que foi
uma das épocas que eu mais sofri bullying, fui zoado, sofri um pouco de preconceito, porque ali, você é um cara de outro país, né, um país latino, que na Europa, assim, não é tão valorizado. O Brasil ainda é um pouco mais, mas assim, é difícil, né, é um pouco desafiador, vamos dizer assim. E aí você era zoado e tal, só que, meu, é aquela coisa, eu tive, voltando um pouco no passado, eu tive uma vivência na minha escola que eu fui muito zoado e zoei pra caramba também. Então eu vim daquela história do, meu, sofri bullying, também fiz bullying. Era assim, E você sabe como lidar nessas horas, né? Então eu falei, meu, foi forjado já. eu não posso cair na dos caras aqui, senão eu vou sofrer. Eu vou entrar em depressão, ficar doente, ou meu, eu entro na dos caras, brinco também, porque aí você entra na onda, né? Cozinha muito disso, né? Fê, você então comentou que você, beleza, nasceu dentro de um forno combinado, que agora eu entendi melhor, que Sim. o pai dele trouxe o forno combinado pro Brasil, mas com qual idade você começou a realmente ir para a parte da gastronomia? Que eu entendi então que você fez engenharia, não curtiu muito, Certo. que eu acho que não é perdido, né? Nada é Não, perdido. Fez nossa. marketing, não conseguiu, mas também não perdeu nada. Mas quando é que tipo a gastronomia falou: vem, vou te mandar pra Itália daqui a pouco, mas vem cá, qual idade você tinha? Cara, isso foi. Eu tô com 35 agora, foi em 2012. Você já entrou na gastronomia? Foi. Porque logo que eu saí do colegial com 17 anos, já entrei de cara na engenharia, né? Falei, vou fazer engenharia, vou me tornar o dono da empresa, vai ser foda. Mano, repeti já logo o primeiro ano, já, velho, mal pra caramba. Fui lá, fiz de novo, meu, passei raspando, fui lá fazer o segundo ano, repeti. Cara, caguei na engenharia, caguei, fui mal mesmo. Falei, meu Deus, velho, não é pra mim. Mas eu falei, meu, eu preciso fazer, porra, meu pai passou 5 anos direto, eu preciso ir. A galera ali também indo bem, uns indo mal, só que aí, cara, na época eu jogava tênis de mesa, então eu ia pro CA jogar tênis de mesa, ia jogar futebol, aquele cara... Tudo a ver com a engenharia, bem técnico mesmo. Mas, claro, me trouxe muito essa parte da exata, de raciocínio lógico. Isso é perfeito pra cozinha. Eu acho que pra vida, né? Eu acho que me trouxe muito dessa bagagem. Mas foi isso. Eu cheguei com 17 anos, fiz engenharia e tal, tentei ali... Fiquei em 5 anos nessa caminhada, que era pra eu ter me formado. Mas eu... 5 anos na engenharia, você ficou? mas eu parei no terceiro, né? Repetindo. Pô, mas, ficou tempo pra caramba. Tempo pra bom, era pra falar tudo e eu tô contando, né? Não, Sim. perfeito. Mas aí ficou 5 anos na engenharia, então você tinha 17, já foi pros 22, aí rodou um pouco no marketing. Fiz um curso e aí fiquei 6 meses trabalhando. A gente abriu uma agência, eu e meu irmão, né? Fiz a faculdade de marketing, só que na época era uma faculdade de tecnólogo de marketing, né? Então foram 2 anos. No meio desse processo a gente abriu uma agência com a cara e com a coragem. Beleza, vamos fazer. Hoje eles estão bem lá na agência. Eu que falei, meu, não é pra mim. Então, e aí que eu falei, meu, eu preciso... eu tava ali com meus quase 25 anos, né? 10 anos atrás, que eu falei, cara, eu preciso tomar um rumo e fazer aquilo que eu gosto e ir pra... Que a gastronomia falou mais alto. E aí, com quantos anos você foi pra Itália? Aí eu fui pra Itália em 2016. Fui em 2016. E aí foi uma época legal, porque essa caminhada lá eu fiquei em 6 meses e eu poderia ficar mais, né? Continuar os meus estágios lá, só que teve uma coisa muito legal. Ia acontecer as Olimpíadas no Rio, aqui no Brasil. E aí o pessoal da Sapori, né, que foi a empresa que organizou e cuidou de toda a alimentação, eles me fizeram um convite para eu coordenar uma das áreas de atendimento aos atletas, né? Então era um refeitório. Ainda bem que você lembrou, porque eu tava esquecendo de falar isso e isso é importante falar. Só ia pular a parte que ele participou das Olimpíadas e atendeu os atletas. Só Talvez essa eu ia partezinha. voltar, mas ia dar uma volta do caralho. E aí eu fui chamado para cuidar de uma parte de a coordenação da gastronomia a Ásia e Índia, né? Era a parte culinária asiática.
E eram 77 mil refeições por dia, que era feito lá naquele espaço que a Sapori organizou, porque tinham atletas pra caramba, um monte de funcionário, público, enfim. 77 mil refeições por dia, setorizados, né? Tinha gastronomia brasileira, italiana, francesa, asiática e tal. E cada coordenação, né? Cada área ali tinha suas 7, 8 mil refeições por dia, né? E aí foi, claro, eu não fui o único chefe, né? A gente tinha um grupo de chefes que a gente fez amizade até hoje, mas foi uma experiência incrível. E aí eu tive assim, eu me sobressaí de certa forma porque naquele momento a Sapori estava assim com a ideia fixa de a gente precisa trabalhar com tecnologia, senão a gente não vai entregar esse evento. E aí foi a ideia de vamos chamar o Fernando porque ele é um dos chefes aqui no Brasil que mais tem conhecimento, que está mais próximo dessa tecnologia, né? Eu sempre trabalhei dando treinamento, né? Mesmo antes de começar a gastronomia, eu já sabia mexer nos equipamentos, né? Então dava treinamento. Tava no primeiro ano de gastronomia, eu já falava nas feiras que eu era chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Aí vai o marketing, vai aquela jogada, né? Mas enfim, quando eu fui pra lá, paredão de forno de 20 GNs pra entrar com um carrinho cheio de comida. E muitos cozinheiros lá não tinham muito dessa experiência, ainda mais caldeirão, fogão. E, como que eu vou fazer isso no forno e tal? E a gente foi lá, conversou, readaptou o cardápio pra utilizar no forno combinado. E foi um sucesso, porque a gente fez um negócio ali, entregou de uma maneira com muita excelência, que isso foi visto por todo o órgão internacional, né? A Sapori ganhou prêmios, nunca teve uma empresa que assumiu toda a alimentação. Foi o maior evento de gastronomia do mundo. Tanto é que os outros anos anteriores ninguém assumiu toda essa alimentação dos atletas. Ninguém queria chamar no peito essa parte de... Tinham vários restaurantes que você ia lá e comia onde você quiser, mas fazer essa organização geral, né? Essa administração geral, só a Sapori teve peito ali, e eles têm, é uma empresa que a gente sabe que no Brasil eles são os maiores, né? Eles foram os responsáveis por implantar a primeira cozinha tecnológica no Brasil, né? Com o procedimento Cook and Chill que a gente vai falar mais adiante, né? E então eles têm propriedade, né, para cuidar de um evento como esse. E aí eu tive essa oportunidade de ir trabalhar, então eu emendei esse meu curso, esses meus estágios na Europa e voltei para seguir nesse evento, né? Então foi uma experiência incrível, né? Você chegando na Itália, então você tinha passado pelo Senac aqui. Aqui Sim. já tem forno combinado, aqui já tem ultracongelador, aqui a gente já tem uma gama de equipamentos legal. Chegou na Itália, você então tem um curso meio que geralzão. Exato. Pega de várias áreas, de vários segmentos e maquinária. Se surpreendeu com alguma coisa quando você chega lá, porque você nasceu dentro do forno. Cheguei na Itália. Cara, eu acho que para mim não teve tanto impacto, porque eu sempre a gente sempre viu em tempo real aquilo que lançava na Europa, a gente sempre trazia isso para o Brasil, né? Em poucos meses depois. Acredito que quem vive a gastronomia aqui e vai para lá se impressiona um pouco, porque lá o que acontece lá é realidade em tudo. Então você vai na lanchonete da esquina, tem um forno Rational XS lá, que é um forninho, pra quem não conhece, é um forninho pequeno, que, é uma Ferrari das cozinhas, e ele tá ali na lanchonete pra soltar pão de queijo. Ele tem um resfriadorzinho embaixo, porque eles fazem produção antecipada, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, todos os estabelecimentos de cozinha, sei lá, uma lanchonete do metrô, todos eles já vivem essa tecnologia. Lá é mais barato, não tem esse imposto quando vem pro Brasil, né? Então lá é uma realidade. Todas as copas de lavagem com máquina de lavar das melhores, ultracongelador é realidade, o forno combinado é realidade. Todo mundo quer fazer... vou fazer um gelato diferenciado, usa uma Pacojet, que a gente sabe que aqui custa uma fortuna, e lá é como se fosse a maquininha de sorvete da Eliana, sabe? É algo assim
que... Resgatou É, o sorvetinho da Eliana. Então, o que mais te surpreendeu foi a realidade da teoria, vamos se dizer assim, o sonho brasileiro de que todo empreendedor da cozinha tem de ter uma cozinha inteligente ou Uhum. industrial, lá é uma realidade. Lá é uma Te realidade. surpreendeu mais essa acessibilidade de todos à tecnologia exato. do que algo inovador. Sim. Claro que lá sempre tem... a inovação sai antes lá, né? Então, algum modelo ou outro mais novo eu acabei vendo. Mas o que mais me impressionou é esse livre acesso. Você fala, cara, o pequeno tem o mesmo que o grande, sabe? Claro, em proporções menores, mas ele tem acesso à tecnologia e lá eles têm muita facilidade em aprender, muito interesse, e eles acreditam com mais facilidade, assim. Isso é uma dificuldade ainda nos dias de hoje no Brasil. A tecnologia, ela tá aqui, presente, só que as pessoas ainda têm um pouco de dúvida. Será que isso vai mudar a minha realidade? Será que isso vai trazer realmente produtividade? Vai otimizar os meus processos? Ainda tem E muitos medo ainda. também, né? Medo, exato. De se colocar, de repente, disposto ao maquinário e não acompanhar. Porque tem operador que o cara tá 15, 20 anos na máquina lá, trabalhando. Do Isso, jeito cara, dele, né? Isso é mentalidade e a cultura, porque o brasileiro, ele acredita que um equipamento vai substituir ele. E o cara lá na Europa, o cara nos Estados Unidos, ele entende que aquilo vai facilitar a vida dele. Vai ajudar ele, Vai né? ajudar, vai ser um parceiro de trabalho que vai permitir ele ter mais tempo para fazer outras coisas Pra importantes criar que ele mais, não pra tinha melhorar tempo. mais. Exatamente. E é isso, esse é o meu grande objetivo hoje. Meu objetivo é fazer o profissional de cozinha entender que a tecnologia é um aliado dele, vai facilitar a vida dele. E não prejudicar. Né? Exato. Diferente isso. Saiu, veio pro Rio, Olimpíadas, bombou, ficou com uma parte bem tranquilinha, que é a parte asiática, uma parte pequena do planeta. Uhum. Então não tem quase. A gente tinha cozinheiro pra. E o legal foi, a gente tinha uma equipe bem bacana. Teve algumas histórias engraçadas lá, né? Porque assim, a Sapori não tinha quantidade de funcionários para disponibilizar para fazer aquele evento. Então teve que ter contratações. E aí começou a pegar pessoas da região, porque ficava mais fácil para transporte e tal. Então pegou uma galera que a gente não sabe de que buraco veio, né? Tinha muita gente que era da cozinha, tinha gente que não. E a gente teve que treinar, ensinar algumas coisas, só que, meu... E Rio de Janeiro, meu amigo, você conhece umas peças lá que você começa a ficar com um pouco de receio, né? Aí você tá num cargo de coordenação, o cara tá bagunçando, aí você vai lá e dá uma chamada e o cara te olha e fala, parceiro, Ô peixe. você vai ver lá fora. Meu, o cara te dá uma chamada que você fala, meu, eu vou morrer na hora que eu sair daqui. Aí tem que tratar ele bem. Não, mesmo foi ele isso fazendo aqui. errado. E aí não teve casos absurdos, mas teve uns caras ali que você falava, meu, não vou falar de novo assim, cara. Aí você ia lá e trocava uma ideia, aí você agradava, aí o cara falava, mano, amanhã eu vou te trazer um baseado só porque você é um chefe da hora. Não precisa, cara, você é louco, velho. Então, tipo, era uma mão de obra, cara, foi engraçado trabalhar junto, foi desafiador, porque tinha gente que era da cozinha e gente que não era da cozinha. Mas no final acabou dando tudo certo, cara. E o legal foi que logo na sequência das Olimpíadas teve as Paralimpíadas, né? E, cara, aquele evento foi um evento surreal, porque aí que a gente conheceu os atletas de verdade mesmo, os caras que são realmente heróis, que fizeram acontecer e a gente, nós mantivemos o serviço, entregamos com a mesma qualidade. Foi um negócio, assim, muito legal. Fora a experiência, porque a gente tinha toda a vivência na produção da cozinha e a gente tinha um tempo de ir no salão de atendimento, porque quem falava inglês tinha um crachá diferenciado, porque se o atleta fosse perguntar alguma coisa, alguma particularidade do prato e tal, você tinha que trocar uma ideia. E aí eu falei, vou lá, bom, me viro, vamos lá, vamos... E aí, pô, falei com o Usain Bolt, que é um cara que, eu sou fãzaço do cara. O cara tava, na época, monstra dele, né, no auge, batendo recorde. Chegou com um prato que a base era uma pizza que ele passou na área italiana. Aí ele pediu pra colocar noodles no prato dele, né, um noodles oriental lá, e aí
A menina olhando pra mim, o que ele quer? Eu falei, ele quer que põe no prato. Ah, mas tá uma pizza no prato. E ele falando, cara, em cima põe da em cima, pizza. põe. Eu falei, põe. Ele quer. Colocou. E aí ele tava procurando onde tinha a parte brasileira que ele colocar carne em cima. E aí, tipo, a gente tava entendendo, meu Deus, né? Tipo, ele olhou, olhou pra gente e falou, eu preciso correr, né? Tipo, Que energia, cara. esse gasto Vou num comer tiro muito- de 100 metros, né? Isso aqui vai ser 10 Caloria. segundos pra mim. Tem que Esse consumir pratinho. muito. E elogiando todos os dias. Tava o Nadal do tênis elogiando. A galera. Tirei foto com o Neymar. Fui na mesa lá trocar ideia com os caras. Não podia. Os caras falavam, não é pra sair de trás do balcão e falar. Tiete. Vi a seleção brasileira lá. Eu falei, se não foda. vou, Tirei aquilo lá. Oportunidade Ah, dessa, eu meu. vou perder, pô. Eu cheguei, tava o Neymar de costas, eu falei. E aí, Eu Ney? falei, pô, irmão, posso tirar uma foto aí? Ele virou com a boca. Mano, eu tô comendo. Eu falei, não faz mal, tenho tempo, velho. Preciso uma selfie. Ele com aquela bochecha aqui com E aí, comida menino ali. Ney? Foto, selfie, pá. Mas sim, foi simpático pra caralho. Todo mundo super receptivo. Mas uma puta experiência do caramba, né? Porque, pô, você tá em contato com os caras. Eu que gosto de esporte, eu tava ali unindo duas coisas que eu amo, né? Cozinha e esporte. Eu falei, cara, eu tô num momento de muita experiência, de um momento Só ganhou, né, mano? bem agregador, né? Então, Foi uma mescla de tudo ali pra você, né? sem dúvida, sem dúvida. Porque Legal. até o cara difícil, o cara que te intimou, você ganhou um aprendizado. Porque de repente você vai encontrar isso em muitas outras cozinhas. Aí a Então, gente encontra eu todo imagino dia. você saindo de um curso da Itália, vindo para um monstro que foi as Olimpíadas, com esse volume de comida e essa toda a parte por detrás da cozinha que a gente sabe que é um ambiente que não é preparado para ser uma Sim. cozinha, é um estádio. Exatamente. Então tem toda uma outra parte por trás ali, pega um cara que é meio casca de ferida para tratar. Eu acho que toda essa bagagem que te foi dado ali, você só ganhou, né? E aí que pega aquela coisa, né? Eu comecei a perceber que algumas oportunidades foram aparecendo na minha vida justamente para eu inserir a tecnologia. Então, não tem como. A tecnologia, ela chegou no momento que ela é total realidade e não dá mais para dar um passo para trás. Hoje, as empresas querem alcançar um nível de produtividade, de padronização, de qualidade, segurança alimentar, que no método convencional, como era feito tempos atrás, não dá mais. Então, eu parei e falei, cara, agora é o meu momento. Eu sei que é o momento de muitos outros cozinheiros, mas eu tô pensando em mim. Eu falei, agora tive essa experiência fora do Brasil, tive contatos com grandes chefes que me ensinaram bastante coisa, peguei ali desde o começo, tive experiências ali na parte de todos os processos, né, de pré-preparo, de produção, na área de lavagem, mesmo que foram pouco tempo, mas assim, já tive um tempo para gerar aquela empatia com o funcionário, você entender que todo mundo ali, você sabe, cozinha tem uma vida mais sofrida, é uma galera ali que, tem seus anseios, que quer crescer, mas às vezes tem muita crença limitante. E eu comecei a me deparar num momento que eu falei, cara, eu tenho um objetivo muito importante na minha vida. Unir toda essa tecnologia que eu aprendi e fazer com que os estabelecimentos melhorem de qualidade, que o Brasil ele realmente alcance o nível das cozinhas da Europa, dos Estados Unidos. E eu também tenho um objetivo de, cara, mudar a mentalidade dessa galera, porque eu acredito muito em energia. Eu acho que, assim, tudo é energia e a gente vive num planeta que existe uma lei que chama ação e reação. A energia que você emite para o universo, você recebe na mesma intensidade. Boa. Então, eu acredito muito que a forma como eu vou tratar aquela pessoa que está convivendo comigo, eu vou impactar e isso vai transformar a vida dela. Então, e eu vou aprender muito com ela, assim como ela vai aprender muito comigo. Não pode ser um momento só de eu vou lá, vou treinar, fazer meu papel para ganhar dinheiro. Não, eu acho que não é esse o objetivo, né? Eu acho que o objetivo é você ser transformador naquele momento que você está presente com outras pessoas, seja com o proprietário da empresa, com o funcionário, e todo mundo se transformar. As empresas, a empresa, os funcionários que estão ali lidando e aprendendo um pouco mais. Então é uma troca que eu gosto muito. E aí eu me peguei no momento que eu falei, cara, eu preciso focar meu tempo em consultoria. É isso. Eu preciso compartilhar conhecimento, compartilhar essa energia que eu acredito que eu estou melhorando e que
faço questão de compartilhar com as pessoas. E aí eu tô num momento que, trabalhando em algumas empresas, né? Hoje, atualmente, eu sou consultor do Casa Santa Luzia, que é um empório, um dos empórios mais renomados do Brasil, né? Tô trabalhando dentro da produção do Instituto JIF, né? Que é o grupo da JBS, da Friboi, e eles têm uma escola que chama Instituto Germinari, que é uma escola que treina crianças para o mercado de trabalho. É uma escola técnica. Top essa escola aí, hein, Rafa? Cara, E nunca ouvi falar, É, velho. é uma escola de ensino fundamental, ensino médio, só que é uma escola técnica que eles preparam os alunos. Lá, todo o conceito lá já é diferenciado. A sala é como se fosse sala de reunião, é tudo aberto, os professores são pessoas do mercado. O aluno que sai do terceiro colegial já sai preparado para gerenciar uma loja Swift, uma produção da Friboi. É Aonde surreal. fica isso? Fica na marginal ali, atrás da empresa, do Instituto JIF mesmo. Só tem uma aqui em São Paulo? Já tem uma aqui em São Só. Paulo. E aí, eles têm... A cozinha dos caras é uma cozinha surreal. Uma cozinha com 2 fornos combinados de 20 bandeiras da Hartmann, Icom Pro 201, tem resfriador rápido, tem caldeirão da Firex, que tem o braço que gira, tem frigideira basculante, enfim. É uma cozinha modelo, que é basicamente era para ser uma cantina de escola, mas é uma cozinha muito profissional. Uma cozinha com bons profissionais e que estão com aquilo lá e falou, a gente atende hoje 1.500 alunos por dia, né? Alunos e funcionários. E a gente precisa fazer isso acontecer de uma maneira mais otimizada, tal. Fui lá, entrei com esse conceito de consultoria para otimizar processos, né? Criar mapa de produção, inserir melhor esse conceito de cadeia fria, né? O conceito Cook and Chill. E aí é um case para mim, é uma empresa bem interessante, né? Além do Santa Luzia e lá do Instituto JIF, eu estou em mais 2 empresas, que é o Cozê, que é uma empresa que faz refeições ultracongeladas, né? Fica na Chácara Clabin, mas eles têm várias lojas espalhadas em São Paulo. E a Rojo Gastronomia, que é um dos buffets mais renomados de São Paulo, com o Vinícius Rojo, que é um chefe de cozinha super parceiraço, é um cara, super do bem, que teve várias experiências fora do Brasil também, tá fazendo um trabalho incrível e me chamou em parceria para eu ajudar a cuidar da produção, né, otimizar os processos da empresa dele. Então, eu tô num momento, cara, graças a Deus, com bastante trabalho e com esse intuito de fazer a tecnologia acontecer, sabe? Tem muita empresa por aí que tem tecnologia que não tira 10% do que ela oferece, e aí tem muito trabalho para você ir lá inserir, ensinar eles a usarem, acompanhar e realmente virar uma realidade como é fora do Brasil. Ô Fê, e qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje? Porque eu acho que o primeiro processo deve ser reeducar essas pessoas ou talvez educá-las a entender o quão importante é a tecnologia dentro da cozinha. Só que uma vez que você consegue inserir esse pensamento para a pessoa, vem o próximo passo, que é o investimento. Né? Porque talvez ele tenha uma cozinha ali que não é tão moderna, que atende ali ele da maneira que ele acha correto, conveniente. E aí você fala para ele, pra gente otimizar o processo, e você mostra o resultado. Você fala, se a gente fizer isso dessa forma, você vai lá na frente, você vai acabar ganhando, tal. E aí quando chega na parte de você falar, mas para isso acontecer, você vai ter que investir tanto. Eu vejo que não é só uma ponta aí de dificuldade que você encontra, né? Sim. Talvez seja várias aí, né? Antes do empresário, dono de uma cozinha, seja lá qual for a cozinha, investir é um processo desafiador, porque a gente sabe que o equipamento ele tem um custo alto e, assim, o que eu vejo, eu tenho bons parceiros durante todos esses anos, né? Os fornecedores, eles estão muito bem preparados, né? Com centros de treinamento, com cozinhas, modelos que te proporcionam agendar um momento para você lá fazer uma demonstração e tal, e entender, ter uma equipe, todos eles têm uma equipe bem
organizada para fazer cálculo de retorno de investimento e tal. Então eu acho que isso lá atrás a Ingefood trabalhou assim, suou muito, assim, criou várias tentativas, métodos, e aí chegou num formato que hoje acho que todas as empresas estão seguindo um pouco isso, né? Estão seguindo esse formato de traz aqui na minha cozinha, vamos fazer testes, qual que é o seu cardápio, vamos fazer a simulação aqui, legal, convenceu, porque assim, convenceu, eu digo, a hora que ele vê que como que o equipamento trabalha, o que ele produz, o que ele entrega, se convence por si só, assim, a qualidade é surreal. Aí, a parte de investimento. Tem cálculos de retorno de investimento, tem uns que estão mais abertos, outros não. Acho que, assim, melhorou um pouco isso. As pessoas estão enxergando um pouco mais. E tem algumas empresas aí que estão trabalhando com linhas de crédito, estão facilitando aí o investimento. Então, eu acho que isso lá atrás foi uma dificuldade e agora vem melhorando. Claro que você precisa ter investimento, porque não estou falando de uma tecnologia com preço tão acessível, né? Mas justifica, porque o resultado que você tem, a economia que você tem com esses equipamentos, não só a economia de energia, de água, de insumos, às vezes eu falo em economia de mão de obra, não porque você reduz a mão de obra, porque você realoca a mão de obra de uma maneira tão inteligente que você economiza dinheiro. Então, é justificável o investimento, sim. Mas o trabalho que, assim, o maior desafio para mim é depois que o cara compra e quando... Porque, assim, uma coisa é o cara que juntou dinheiro, eu sou dono do estabelecimento e tal, ele foi lá e colocou. A maioria das vezes ele não conta para os funcionários que ele tá colocando o equipamento lá. O cara nem sabe. O cara tá trabalhando ali, queimando a barriga no fogão. Chega uma hora, colocou um forno lá. Então, ó, vai vir o cara instalar. E os técnicos vão fazer a instalação. Já gera aquela tensão na galera da cozinha. O que o cara tá colocando aqui, né? O que é isso? Ih, lá vem estragar as cozinhas. Passa 2, 3 dias, vai lá, chega o chefe de cozinha. Aí eu vou. A minha realidade é essa. Eu chego e vou lá, cabelo arrepiadinho, coloca a touca, tal, os caras vê barbinha, os caras falam, mas que esse filha da veio fazer aqui, né? O que esse cara veio fazer aqui? Esse é o maior desafio. E aí eu acho que comunicação é a chave para a humanidade, porque quando você começa a conversar e aí você mostra que você tá falando a mesma linguagem, pô, eu sei o que é a realidade, eu não tô lá, eu não fico atrás do computador vendendo um equipamento, e tem a função para isso, não desmerecendo, mas eu tô dizendo o meu papel, né? Eu conheço a cozinha. Então, na primeira frase que você troca uma ideia ali, você já tem uma receptividade melhor. E aí, é a questão de você comunicar, falar, olhar no olho, é você mostrar que você tá ali para ajudar. Cara, eu não vim aqui para treinar um negócio que vai tirar o seu trabalho. Pelo contrário, e facilitar a sua vida, porque eu já tive trabalhando também em restaurante como você, e eu torcia para que o meu patrão colocasse um equipamento desse que me facilitaria a vida, porque todo cozinheiro é um artista. E ele não consegue mostrar a arte dele no dia a dia, porque é pressão o tempo inteiro, é correria, você tem que entregar, você tem que vigiar para não queimar. Então ele mais se estressa do que demonstra aquilo que ele tem amor em fazer. A hora que você mostra para ele que a tecnologia ela te proporciona esse tempo para você criar, para você empratar, fazer uma melhor apresentação, você criar aquele molho que você sabe a receita, que você nunca teve tempo e oportunidade de colocar ali, que isso vai mostrar para o seu chefe, para o seu patrão que, cara, você é bom, você tem coisas ali para agregar, né? Que você tem oportunidade de crescimento. A hora que ele fala, meu, essa caixa aqui, esse forno, vai fazer uma cocção vigiada, com o tempo certo, vai apitar sem queimar, e eu vou ter tempo para fazer outras coisas. A hora que o cara entende isso, e eu não entendo porque... Ele se encanta, né? Ele se encanta. Eu não entendo porque... até dando a letra para alguns colegas de trabalho aí, cara. Vai por essa linha, cara. Você tem que mostrar que aquilo é uma ferramenta de trabalho incrível. Que se você estivesse no lugar do cozinheiro ali, você ia querer aquilo, né? E é isso que faz com que
você mostre a sua arte, que você tem tempo para a sua arte. Então, a tecnologia ela é uma grande aliada. E aí tem um tema que é um conceito que está sendo muito falado no Brasil, né? Que é um procedimento que é chamado de cook and chill, que é um tema que eu queria falar aqui, né? Externar com mais facilidade, porque é um tema que você acha muito na internet, você vê em bastante hashtag aí no Instagram, no Facebook, só que ainda as pessoas não entendem o que realmente é isso, o que é esse termo cook and chill, e ele é um termo formado por duas palavras, né? Cook, cozinhar em inglês, e chill, resfriar em inglês, e juntos ele significa cozinhar e resfriar rapidamente. E aí tem equipamentos que fazem isso, né, chamados de resfriadores rápidos, ultracongeladores, que a galera da cozinha já viu por aí, e muitas cozinhas utilizam só para fazer gelatina, resfriar pudim, e enfim, deixar a jarra da água lá para o funcionário tomar mais gelado. E na verdade ele é um equipamento que ele permite com que esse processo cook and chill aconteça. Como? Quando você cozinha o alimento, vamos pensar, antes de falar de cook and chill, vamos falar no conceito de comida fresca, para a gente entender. Porque quando a gente fala em cadeia fria no Brasil, em comida resfriada ou comida congelada, o pessoal fala, eu não gosto, eu só gosto de comida fresca. Porque qual que é o conceito de comida fresca inserido na mentalidade das pessoas? É aquela comida que você comia na infância, que, sei lá, sua avó, sua mãe, alguém da sua família fala, vem comer que a comida tá fresquinha. Isso ficou na sua cabeça. Então você fala, comida fresca é o que foi feito na hora. Sim. Legal. Então comida fresca é o que foi feito na hora. Essa é uma crença que ela se perpetuou até hoje, então os restaurantes usam muito isso, né? Aqui a comida é fresca, é feita na hora. Porque se usa esse conceito da nossa ancestralidade. Só que se a gente for parar para pensar, hoje a gente se preocupa muito em segurança alimentar, porque quando você trabalha com estabelecimento de cozinha, a gente tem que se preocupar em ninguém pode passar mal, todo mundo tem que comer, tem que ter a melhor experiência, tem que proporcionar saúde para os seus clientes. Então, segurança alimentar é o tema que mais bate na tecla dentro de um restaurante, uma cozinha industrial, enfim. E aí, se você for pensar no conceito de comida fresca, pensando primeiro lá em casa, quando a gente comia. Cada alimento ele tem um tempo de cozimento. Um feijão ali, vamos falar que ele tem 45 minutos numa panela de pressão. O arroz eu faço em 30 minutos numa panela. Eu vou grelhar ali uma proteína de origem animal em 8 minutos. São tempos diferentes. Como que as nossas mães, avós faziam, né? Deixava lá o feijão no fogo, aí colocava arroz também, aí esperava um pouco, daqui a pouco estava ficando pronto o arroz, ele desliga o fogo, deixa lá a panela um pouco aberta para ir secando, ainda não terminou de sair a pressão do feijão, o fogo está desligado do arroz, ele está ali, vou fazer o bife, beleza, ele fez o bife, ficou pronto rápido, porque são só 8 minutos, não saiu a pressão do feijão ainda, deu algum problema, tal, o que acontece? Alguns alimentos vão ficando prontos, desliga o fogo e ele está em temperatura ambiente. Existem estudos que mostram que o crescimento bacteriano em temperatura entre 10 e 65 graus, ele é exponencial. Passou ali 4, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, já está em 1 milhão de bactérias. Caraca. Então, claro, a gente, graças a Deus, ninguém morreu. Isso é uma grande realidade nas cozinhas de casa. Mas, assim, uma coisa é você passar mal em casa. Você nem sabe o que foi porque você comeu alguma coisa ali que tá um tempo no fogão desde manhã. Ficou mal, sua avó deu um chazinho lá de carqueiro. Você releva, né? Você acaba relevando. Tá tudo certo, releva. Agora, vai acontecer um problema de intoxicação alimentar ou te deu uma dor de barriga depois que você comeu no por quilo lá e tal. Processo que você tem nas costas, então, ninguém pode errar. Uma cozinha em estabelecimento comercial, você não pode errar. Segurança alimentar, assim, é o tema como prioridade. Tem que ter. É o alicerce, vamos dizer assim. É o alicerce.
Então, alguns alimentos vão ficando prontos. Se você não tem, assim, aí você tem algumas saídas, né? Ou você deixa ali esperando e tem muito, vou falar, tem muito restaurante que faz isso. Fica desligado no fogão ali, eu não vou citar nomes porque eu poderia passar... Não, nem precisa. Mas, cara, tá ali, é a realidade, o cara aprendeu, não tô culpando ele, mas tá ali. Tá tampado a panela tá tampada, tá mantendo ali o calor, tal. Beleza, chega uma hora que você tá acima de 65 graus, realmente não prolifera tanta bactéria, mas se vai perdendo temperatura, meu amigo, aí é risco. É risco. E você tem outras coisas para fazer. E a correria de uma cozinha industrial que não tem tecnologia, ela é isso. Você não vai parar para pensar se... Será que chegou a hora de eu colocar um termômetro e ver se está ali, se caiu a temperatura? Não. Cozinheiro, bicho, ali o negócio é na correria. O cara ele não vai checar se a temperatura oscilou ali, se ele já entrou numa zona de risco que a gente chama, que é entre 10 e 65 graus. Então a gente tem duas saídas. Quando um alimento fica pronto, ou a gente deixa ele por mais tempo numa temperatura acima de 65 graus, aí existem as estufas da vida, os pastrus, né? Que são equipamentos que mantêm uma temperatura acima de 75 graus, né? Mantém quente. Só que ainda a gente, assim, a grande realidade é que são equipamentos que eles não têm tanta tecnologia, não tem muito controle de umidade e resseca os alimentos. Nem unificação, né? Não tem. Não tem uniformidade. Porque ali é uma resistência que ela tá ou em cima ou embaixo. Tem alguns que são melhorzinhos que tem em cima e embaixo, mas ali no meio não tá na mesma temperatura que as extremidades. E aí você tem ressecamento, você tem perda de qualidade. E aí a hora que você vai servir aquilo lá daqui a pouco, a comida não tá legal, o bife tá sola de sapato, já ressecou o ovo, arroz tá queimado por cima, enfim. Você não entrega qualidade. E você quer entregar qualidade. E segurança alimentar como prioridade, certo? Aí que entrou o resfriamento rápido. Por quê? Uma saída eu falei é manter quente acima de 65 graus. A outra saída é resfriar rapidamente abaixo de 10 graus ali que eu vou começar a brecar o crescimento bacteriano. E por incrível que pareça, a tecnologia do frio, a cadeia do frio, ela tem muito mais vantagem do que a cadeia quente. Porque o quente, ele vai segurar o crescimento bacteriano, mas ele oxida, ele resseca, ele evapora. Então ele perde todas as características organolépticas, que a gente chama, né? Que são as características do alimento. Então o alimento ele começa a perder cor, os legumes não ficam tão com aquela coloração legal, ele resseca, ele perde umidade, né? Então ele começa a ficar mais murcho, não fica legal. Agora, quando você resfria rapidamente, você, além de você tirar de uma zona de risco bacteriano, você mantém, você preserva todas essas características do alimento. Que você perde quando está acima dos... Exatamente. Então ali eu consigo manter coloração, o sabor, a textura. E isso, um equipamento, se você falar, mas eu já tentei fazer isso, eu coloquei na minha geladeira lá e... Lógico, a geladeira ela é um equipamento que ela é responsável por armazenar tudo aquilo que está frio. Ele não tem um controle de ventilação, ele não tem um sistema que vai resfriar rapidamente o alimento. Não, ele é um equipamento feito para armazenar. Câmara fria é para armazenar. É guardar o alimento ali refrigerado ou congelado. Esse equipamento chamado de resfriador rápido ou ultracongelador, ele é um equipamento responsável por abaixar rapidamente a temperatura do alimento, justamente para preservar as características, para tirar esse risco de crescimento bacteriano, e aí sim eu tenho o real conceito de comida fresca. Porque a comida fresca mesmo não é que foi feito na hora. Ela é a comida que ela tem todas as suas características preservadas. Então o frio, ela preserva essas características, preserva a qualidade e ela te estende uma validade. Então quando eu resfrio rápido, eu tenho ali até 5 dias de validade para eu armazenar e servir isso. Depois que ele está frio e armazenado, eu preciso o quê? Finalizar, ou seja, eu faço uma regeneração, eu aqueço aquele alimento numa temperatura que eu posso me alimentar, né, que eu vou comer, e aí a mágica acontece porque ele segurou aquelas características, ele brecou aquilo. Quando eu reaqueço, eu tenho uma comida maravilhosa que parece que foi feito na hora, ele está super fresco.
A mesma coisa acontece com o ultracongelamento. Só que ali eu tenho um processo que eu levo uma temperatura ainda mais baixa, temperatura negativa. Que isso me proporciona? Uma validade mais estendida, ou seja, não são só 5 dias, são até 6 meses de validade. Aqui no Brasil, a legislação permite até 3 meses, mas tem estudos que mostram que sim, a tecnologia te permite ter 6 meses de validade. Brecando todas essas características, ou seja, eu congelo de uma maneira que eu congelo qualidade, né? Eu congelo, preservo característica, e quando eu vou finalizar, eu vou regenerar, eu tenho tudo ali novamente como se eu tivesse feito na hora. Então, comida fresca é uma comida que eu preservo as características e na hora que eu vou servir, eu tenho a melhor experiência no prato do cliente. Por isso que eu falo que a cadeia do frio, ela é a tecnologia assim, genial que inventaram. É uma forma que eu tenho validade estendida, que eu consigo ter segurança alimentar, que eu tenho preservação de qualidade das características do alimento e aí eu consigo, na finalização, ter a melhor experiência possível. Peraí, deixa eu fazer um refresh pra galera pegar, que agora foi rápido, muita né? informação. Pô, que aula, hein? O Cook and Chill, então, ele nasceu pra quê? Porque... São duas perguntas. Por que ele nasceu? Uhum. Eu entendi, mas eu quero frisar na cabeça da galera. E quais equipamentos minha cozinha precisa ter para o meu processo Cook and Chill funcionar? Ele nasceu por quê? As cozinhas começaram a ter cada vez mais produtos no cardápio, variedade no cardápio. Então eu precisei estender essa variedade e aumentou quantidade. Então eu preciso ter quantidade. Aí... vou cozinhar mais produtos em maior quantidade. Aí começou, precisa mais fogão, preciso ter mais gente, começou a inflar. Então ficou o ambiente cada vez mais inflado, mais insuportável de se trabalhar e começou a perder a qualidade, porque aí não tinha uma boa sinergia na cozinha, não tinha um bom ambiente que entregasse o resultado final. E aí não faz sentido. Como que eu vou? Eu preciso manter a qualidade, né? Eu quero aumentar a minha produtividade, aumentar a quantidade de alimento, mas eu preciso preservar toda aquela qualidade. O Cook and Chill, ele veio de uma maneira estratégica, pensando o quê? Eu preciso entregar comida de qualidade, né? Comida fresca a todo tempo. Eu não tenho tempo hábil para ficar cozinhando tudo ali. Vou deixar os caras ali 15 horas trabalhando direto. Eu não tenho... ninguém é máquina para isso. Então, a tecnologia do frio, ela permite o quê? Vamos fazer o seguinte. Vamos cozinhar uma grande quantidade, até a mais do que eu vou servir na hora do almoço, por exemplo, naquele dia ou no dia seguinte. Ou seja, vamos começar a antecipar a minha produção, vamos pegar uma equipe, cozinhar uma grande quantidade, utilizar a cadeia do frio, né, o resfriamento rápido para só sirvo a quantidade que eu preciso para aquele momento, todo o restante eu vou resfriar rapidamente, eu tenho 5 dias ali de validade para servir aquilo. E eu vou começar a finalizar de acordo com a demanda. Ou seja, vai ter jantar? Vai. Eu já produzi no almoço. O que eu preciso? Só de 15 a 20 minutos de regeneração dos produtos. Então começou a ter o que a gente chama de produção antecipada, é um planejamento de produção utilizando o frio ao favor. Ou seja, eu produzo mais, resfrio, guardo e aí eu tenho momentos de regeneração, momentos de finalização. Muitas vezes, em grandes produções, como é feito isso? Igual uma fábrica mesmo. Eu produzo alguns dias na semana, resfrio e outros dias eu tenho menos funcionários só para poder fazer a finalização. Então tem cozinhas que a realidade é segunda, terça e quarta é produção massiva. Então eu trago freelancer, tenho equipe maior para produzir, uso a cadeia fria para eu resfriar, armazenar, e nos outros dias, quinta, sexta, sábado, domingo, eu só faço finalizações. E aí eu consigo já prever a demanda, qual é a quantidade de alimento que eu preciso para tais dias, beleza. Produzo isso antecipadamente, resfrio e aí eu finalizo. Tá. Para eu não me perder ainda. E quando ele produz isso, então vamos supor, eu já vou meio que pegar nos equipamentos. Ele tem que produzir então num equipamento de grande escala, que Exato. deve ser um forno combinado, ou algum caldeirão. Forno combinado, caldeirão, fogão. Frigideira, basculante.
Quando você diz que ele baixa, então ele tem que ter um ultracongelador. Exatamente. E para armazenar, ele precisa embalar a vácuo ou não? Aí é o seguinte, existem formas de, primeiro, né, para ele resfriar, tem que ter esse equipamento, que ele é chamado de resfriador rápido ou ultracongelador. Ele é um equipamento que ele tem as duas funções, né? Ele resfria e congela. Mas o nome desse equipamento é isso. Alguns chamam de resfriador rápido, outros de ultracongelador. E tem equipamentos de vários tamanhos. Tem equipamentos pequenos, médios, grandes, tem túneis para entrar vários carrinhos, então eu armazeno os alimentos ali em várias GNs, né, que são as cubas, né, de uma maneira mais simplória, coloco nos carrinhos e coloco nesse túnel de resfriamento por causa da demanda. Então, existem equipamentos que eles são dimensionados, né, eu costumo fazer esse cálculo de dimensionamento, porque, assim, o mercado ele tem equipamentos de diversos tamanhos, você tem que saber comprar o certo e ter um cálculo chave para isso, né? Então eu calculo essa quantidade de acordo com a produtividade do equipamento. E aí, depois que eu passo e faço esse ciclo de resfriamento rápido, eu tenho que armazenar nos equipamentos que vocês já conhecem, que são balcões refrigerados, geladeiras ou câmaras refrigeradas, que são os equipamentos convencionais que a gente já armazena, já conhece há mais tempo. Então ele não precisa embalar a vácuo. Eu tinha esse mito na minha cabeça que ele precisava para manter, entendi. Aí, na minha cabeça também. Aí o que acontece? Existem métodos de... Porque cada etapa é um universo, né? Então a embalagem é um outro universo. Claro, se você embala a vácuo, que tem as embaladoras a vácuo no saquinho, você ainda aumenta a validade do produto. Por quê? Quando você embala a vácuo, eu tô ali tendo uma atmosfera modificada dentro daquele saquinho, eu não vou ter o oxigênio lá, então o alimento não oxida, então ele tem uma validade maior. Tudo que eu embalar a vácuo, ele vai ter uma durabilidade ainda maior. Não é uma regra, não precisa embalar a vácuo. Então o vácuo, ele, no caso, é para aumentar a durabilidade, Exatamente. mas não tem nada a ver se eu deixar 2 dias. Eu fiz o processo de cocção, refrigerei rapidamente, foi para o meu balcão refrigerado. 2 dias a vácuo ou 2 dias sem ser a vácuo, característica dele não é isso o foco do vácuo no momento. Exatamente. O vácuo seria para estender um pouco melhor eu não vou mentir em dizer que assim, o melhor armazenamento é a vácuo. Por quê? Ele preserva melhor as características. Mas nesses dias, assim, nem tudo precisa ser embalado a vácuo, porque a gente está falando em realidade de cozinha. Desde que você armazena adequadamente, eu vou armazenar de uma maneira inteligente, dentro de uma GN, que a própria GN vai para o forno combinado para regenerar, então eu não tenho muita manipulação. Então eu vou lá, vou colocar ou numa tampa adequada, ou eu vou passar um filme ali, desde que a gente vede, né, adequadamente. Sim, tá. E aí eu posso utilizar. Não necessariamente precisa ser a vácuo. A vácuo tem uma qualidade melhor? Tem. Mas nesses 3 dias aí... O vácuo seria o melhor dos mundos, mas o tempo perdido para colocar tudo isso a vácuo, para depois retirar isso, para finalizar e entregar, eu acho que eu entendi que seria tem mais manipulação, né? Então é inteligente você, imagina, vamos dar um exemplo rápido de um arroz branco feito no forno combinado. Cozinhei no forno combinado, pego a mesma GN, coloco no resfriador rápido, resfrio. Depois eu vou lá, passo um filme e guardo na geladeira. Depois eu tiro esse filme, coloco de novo no forno combinado, regenero e sirvo. Eu não tive muita manipulação. Até o arroz entra nesse processo. Qual que são os campeões de processo? Eu digo assim, porque entendo eu que é para antecipar, na maioria das vezes é para antecipar a produção. Ou seja, ele foi meio que, como você disse, gerado mais para isso. Então, como aumentou a gama de produtos e eu não posso ficar fazendo todos os produtos ao mesmo tempo ou deixá-los esperando, então eu antecipo a produção, deixo vários produtos prontos e vou finalizando e alimentando então o meu buffet, vamos dizer assim. Se o arroz é um dos campeões, o que é o campeão de processo do Cook and Chill? Seria a carne? Seria... Cara, vegetais? Não tem regra, e eu sempre falo, porque tem gente que fala, tem coisa que não. Não, tudo você pode resfriar e antecipar, tudo. Porque o equipamento permite fazer todos os tipos de alimento. De uma maneira mais inteligente, eu aconselho sempre faça a cocção antecipada daquilo que demora mais para fazer. Molho, feijão, arroz,
preparações mais longas. Pode fazer os bifes grelhados? Você pode? Você pode resfriar e depois finalizar. Mas, assim, você pega o tempo de finalização de um bife grelhado, ele é 5 minutos. Para eu fazer do zero, são 6. Compensa fazer do zero, sabe? Sim. Então, o que eu faço? Eu começo a antecipar aquelas produções que eu vou demorar horas para fazer e que eu já tenho ali e finalizo ele em 15, 20 minutos. Então, eu sempre aconselho arroz, feijão, molho, essas produções que levam mais tempo, né? Que você já tá tudo ali em higiene e que você evita desperdício. Por quê? Porque é o seguinte, o grande erro que as cozinhas industriais fazem à noite, normalmente, numa cozinha ali, são 600 pessoas na fábrica. Eu já sei mais ou menos quanto que eu preciso cozinhar para 600 pessoas. Só que naquele dia, passaram 400. Porque acontece isso. Aí o cara joga tudo fora. Ou acontece um outro problema. Passou a mais porque teve um evento, não avisaram, passou 700. Lascou. Como que, não dá tempo de fazer feijão, lascou. Então, essa é a realidade das cozinhas hoje. Não consegui prever a demanda. Com cadeia fria, você prevê a demanda. Porque você tem uma cocção, você tem produção antecipada, você tem estoque. Passou... vai colocando aos poucos, cara, porque você finaliza em 15 minutos. Então, preenche ali a pista com aquilo. E vai olhando... Tá vindo mais gente? Vai lá, regenera mais umas 2 ali. Beleza. Parou. Tenho guardado ali. Faz tão sentido, né? Muito Ouvindo assim, real, faz muito mais real, sentido. Putz, surgiu, tá vindo uma galera ali. Aqui, 2 cubas resolve. Vai lá, regenera 2, então. Se não regenerou, eu ainda tenho dias de validade. Eu faço pra amanhã. Então, cara, é lindo esse processo. Eu defendo... Eu acho que eu sou um dos cozinheiros que mais defende isso na atualidade. E alguns falam que eu sou louco, outros falam que, cara, você tá no momento certo. Eu vejo que, cara, tem oportunidade pra todo mundo. E o momento da cadeia fria. É o momento que é uma tecnologia que é o ponto de crescimento pra qualquer tipo de cozinha. Rapidinho, Rafa. E essa tecnologia, você enxerga que é algo que no Brasil é um tema que está prematuro ainda? Ou você acha que o pessoal está assimilando bem a ideia? Então, o que acontece é o seguinte, é uma tecnologia que ela veio pro Brasil, né? Meu pai trouxe o resfriador rápido pro Brasil, né? Quando isso foi nos anos 90. Desde lá tem muito resfriador vendido por aí. O que acontece eu vejo muita cozinha com resfriador e eles acham que é uma geladeira mais forte. Eu falo, é uma geladeira mais... Essa daí, meu pudim, rapidinho. A gelatina, ou os caras falam, a jarra de água do funcionário ali, vai que vai. É isso. Tá falando sério. É sério. Muito. Aí onde eu vejo uma oportunidade, porque eu entendo para que aquele equipamento é usado. E agora eu tô fazendo um trabalho de educar as cozinhas e utilizar esse procedimento. Porque é um procedimento muito inteligente. Então, eu não tenho... A minha preocupação não é mais em vender. Eu já tenho um monte vendido por aí. Agora eu preciso me multiplicar em 10, cara, para eu atender todos esses clientes que têm e não sabem usar. E então, esse assim, eu não tenho muita preocupação em se vender o equipamento. O equipamento é bem conhecido. Muita gente já procura, projetista já coloca. Todo projeto de cozinha tem que ter um ultracongelador. Virou lei agora. Os caras, vão montar uma cozinha, tem que ter forno combinado, tem que ter resfriador rápido. E na sua visão, isso também tem que ter? Sim. Mas tem que ver por que tem que ter. Você sabe o que tem que ter? Às vezes, alguns arquitetos não sabem o porquê. Alguns sabem, outros não. Algum dono de cozinha fala, não, eu vi, o cara lá tem aquele forno lá da Hatch e o resfriador dele não, que eu também quero. A cozinha vai ser top. Nem sabe por que ele quer. Não sabe, então... Aí coloca o pudim lá. Eu acho assim, teve um trabalho muito bem feito ao longo desses anos, né, pelos distribuidores desses fornecedores, mas ainda na parte de resfriamento rápido, de ultracongelamento, tem muito trabalho para se fazer, muito trabalho. E muito estabelecimento
contém esse equipamento e não sabe para que serve. E você falando no formato que você desenhou aqui, para mim ficou tão óbvio que pro pequeno é mais importante ainda, cara, porque se ele consegue evitar o desperdício, que eu acho que é o gargalo de tudo, porque como é que você prevê todo o público sempre? Principalmente agora, pós-pandemia, que tem gente que fica de home office, de repente volta todo mundo, de repente para de novo, agora as montadoras pararam, de repente volta tudo. Então, do formato que você desenhou, eu não tinha noção, falar a verdade, que esse cookie till era tão importante assim. Falar a verdade, eu nunca, você falando agora, eu não sabia nem a importância real também do ultracongelador. Vejo ele desde 2011 em funcionamento, mas eu sempre achei que eles precisam guardar esse alimento rápido, então eles precisam passar numa faixa de temperatura que é perigosa rapidamente para embalar a vácuo e guardar, que ele vai usar só daqui X dias. Eu sabia que ele tinha a função de baixar a temperatura rápida do alimento para ser seguro, mas eu nunca tinha olhado nesse processo um pouco mais imediatista, tipo daqui 2, 3 dias. Sim. Eu imaginava que era para bater rápido a temperatura para ele congelar, tipo, vou guardar que eu vou só usar daqui muito tempo. Eu não tinha pensado que estava muito mais envolvido no processo do dia a dia de 2, 3 dias, 2, 3 dias, 2, 3 dias. Cara, tem as duas realidades, né? O mesmo equipamento ele realiza o ultracongelamento, que é justamente para eu me preparar para uma demanda mais longa. Eu preciso guardar isso por meses, então o cara está antecipando a produção dele num longo prazo, vamos dizer assim. Então o ultracongelamento é usado para isso. Muito usado também, que a gente sabe que virou uma febre, marmita congelada. Tem muita gente fazendo marmita congelada. Poucos fazendo com qualidade. Por quê? Hoje em dia, qual que é a realidade? Eu faço uma boa comida, e é isso que me dói o coração, né? Porque eu vejo muita gente que cozinha muito bem, faz uma comida, arrasa. Aí ele vai lá e taca dentro do freezer. Pra vocês terem uma ideia, eu sou chato, eu sou o cara chato da cadeia fria aqui no Brasil. Então eu já fiz cálculos e por uma marmita ou um pedaço de carne, sei lá, ou um alimento congelar, para ele ficar numa característica de congelado tecnicamente, ele demora 10, 12 horas, alguns 14 horas. E você pensa, tá quente, coloquei numa marmitinha, joguei dentro de um freezer e ele fica 10, 12 horas ali. Para ele chegar numa temperatura de... Porque às vezes nem chega a menos 18, porque o freezer ele só chega até menos 15. Então nem menos 18 ele vai chegar. Mas beleza, ele está numa temperatura negativa. Durante esse processo de 10, 12 horas, olha quanta bactéria se proliferou. Porque, assim, ele vai passando por faixa de temperatura. Chegou uma hora, ela estava ali, a marmita estava, sei lá, 75 graus. Aí ele chegou 65, 60... Chegou no range começou a se... Ficou muito tempo muito tempo na zona de risco. Aí o cara não... Por isso que a comida congelada no Brasil, ela é má qualidade, porque realmente é isso. Você passa por um processo, você coloca dentro de um equipamento que foi inventado para armazenar, só que você usa ele para congelar. E a hora que você esquenta isso no micro-ondas, no banho-maria, no forno, você fala, nossa, o brócolis tá marrom, cara, tá horrível. O arroz tá ruim, a carne tá sola. Porque, evaporou, perdeu qualidade, perdeu cor, perdeu as características. Acumulou água pra caramba, cristais de gelo que deve ter criado dentro do... Isso, você falou num ponto super técnico que você tem conhecimento. E justamente é isso. Qual que é a diferença do congelamento pro ultracongelamento? Quando você coloca dentro de um freezer e ele tá quente, ele tá evaporando lá. Os macrocristais que a gente chama são expansão das moléculas de água que se expandem e aí vira aqueles cristalzãos de gelo e eles perfuram as fibras dos alimentos. Ele rompe as células dos alimentos. Quando ele vai descongelar, ele perde a estrutura, porque ele rompeu célula ali, ele perdeu a estrutura. Perdeu com total qualidade. O ultracongelamento, como ele é feito de uma maneira tão rápida, ele não deixa formar macrocristais, são microcristais
que eles são tão pequenos que eles não perfuram as fibras dos alimentos, eles não perfuram as células dos alimentos. Então ele preserva a característica ali. Quando eu descongelo, pô, a comida tá muito boa, cara. Boa. Então, Caraca. essa é a grande sacada de você fazer uma boa marmita ultracongelada. Que é algo que, eu sempre insiro nas minhas consultorias, porque existe uma maneira perfeita de fazer com qualidade, e quem faz, estoura, se sai na frente dos outros, porque tem qualidade, entendeu? Tem qualidade. E você faz com segurança, você faz com estoque de 3 a 6 meses ali, você tem tempo para vender, é um produto que tá ali em estoque, que você vai vender, e você tem tempo para isso. Né? E o cliente, obviamente, ele com relação à questão de qualidade, ele fala, a comida tá fresca, né? Fresca, ele percebe. E isso aí, cara, fica enraizado mesmo, porque ele foi falando e eu fui, tipo, trazendo na memórias, assim, de que fato é isso, pô. A mãe chamando, a avó chamando, pô, vem comer que a comida tá fresca. Exato. Fez naquele exato momento. E ele explicando, pô, isso aí não. Aí ao longo dos anos você vai lá. Agora, se alguém falar agora pra mim, vem comer que a comida tá fresca, eu vou levar um termômetro. Não, que hora que você fez isso aí? Pô, você tá de brincadeira. Tá nessa panela aí? Essa carne aí tá com cara que já foi desligada faz tempo aí, hein? Ô Fê, Tá e fazendo estranho. já seu jabá e pegando um pouco do que a gente tá dizendo, quanto tempo demora uma consultoria pra pessoa entender e começar a praticar com quentinho? Cara, eu acho que assim, a parte mais importante da consultoria é o acompanhamento. É depois de. Porque assim, eu trabalho com etapas, né? Sempre que eu vou dar uma consultoria, primeiro eu faço uma análise do ambiente. Ou seja, eu vou lá, peço para ficar 2 semanas acompanhando a produção para entender o que eles fazem hoje. Por mais que eu já saiba como eles estão trabalhando no método convencional, mas eu preciso entender a realidade. Cada cozinha tem uma realidade. Tem alguns cozinheiros que têm mais conhecimento, outros não, mas enfim. Eu faço essa análise do ambiente e acompanho. Faço um relatório e apresento quais são os pontos de melhoria e como que a tecnologia vai auxiliar nesse processo. Aí eu entro num processo de treinamento, que hoje, quando você compra um equipamento, você tem um treinamento lá de 3 horas, 4 horas e tal. Esse meu treinamento, ele dura 2 meses. 2 meses? Porque ele é um treinamento acompanhado. Eu não vou lá, clico aqui você faz... Não. Vamos fazer a produção junto, vamos fazer o mise en place de toda a produção, vamos colocar no equipamento. Não, eu faço no fogão. Não, vamos fazer metade da produção no forno. Cara, você vai foder minha produção se der errado. Não vai dar errado, eu garanto. Na minha responsa, vamos lá. Faz metade. Dia seguinte o cara já quer fazer toda, por quê? O meu eu fiquei lá olhando, monitorando o tempo que ia ficar pronto. O dele no fogão ele ficou lá fazendo, ele começa a olhar e fala, filha da mãe, funciona. Então aí ele vê, o cara tá todo dia de manhã aqui comigo, o cara tá aqui acompanhando, o cara sabe cozinhar, ele não é só o cozinheiro de botão, ele tá fazendo, ele entende, aí você começa a ganhar aquela confiança. E o segredo é você ganhar a confiança do cozinheiro. Você é um parceiro ali, naquele momento eu me entrego 100%. Os caras viram meus amigos. Não tem um cozinheiro que não virou meu amigo depois que passou por um processo de consultoria. Porque a gente cria um momento, o momento é de verdade, sabe? A gente troca ideia, vai almoçar junto. Então, esse vínculo é importante. Por isso que eu falo, o cara fala, não, Fernando, eu só consigo te pagar uma semana. Eu falo, então nem paga. Não, mas eu pago o valor. Não vai dar errado, cara. Mesmo se você me pagar uma semana o que eu vou te cobrar para 3 meses, lógico, para mim financeiramente é muito bom. Só que, cara, você vai falar para todo mundo que eu sou um péssimo consultor, porque não vai rolar. Não vai rolar. Eu preciso de tempo de confiança, tempo de qualidade. E aí, depois desses 2 meses, eu ainda tenho 1 mês de acompanhamento. Que eu vou lá, deixo os caras fazer sozinho, eu passo lá e vou acompanhar. Então você tá falando de uns 3 meses e meio aí pro pessoal começar desde do seu start, do seu entendimento, a passar por todo o treinamento, acompanhamento, 3 meses e meio, você consegue meio que garantir que o cara muda quase que a cultura da cozinha. Muda a mentalidade, exatamente. A mentalidade exatamente. E o legal é que muitos desses estabelecimentos, eles querem renovar, porque falam, tá muito bom, cara, você sair, vai dar... Não, a chance de dar errado agora...
é muito pequeno, porque assim, dá certo, os caras já entenderam, os caras já aderiram ao conceito, já mudaram a mentalidade. Eles não vão agora querer falar, o cara já foi embora, vou fazer do meu jeito. Não, porque o jeito deles, eles Você viram provou, que é ruim. né? Você provou na E prática. eles entenderam, né? Eles viram também que aquilo funciona. Então o cara não vai mudar, o cara vai se prejudicar se ele voltar atrás. E aí alguns renovam, não, continua. Tem cliente que eu falo, cara, Já deu, né? vou fazer o que aqui mais, cara? Não dá. Os caras são bons, cara. Eu os caras gostei de topam. vocês também, mas já deu, né, gente? Tem que... É que você cria o laço afetivo também. A pessoa Sim. acaba. Pô, amanhã o Fernando tá aí com a gente, vai almoçar. Não é só o fato do Sim. profissional, né? Não, e tem aquela coisa que eu posso dizer que é algo que eu acho que é uma outra missão minha, né? Que é o relacionamento com as pessoas, né? Essa troca de, eu não falo só de cozinha, a gente fala, tem gente que às vezes vem, cara, tô num problema com a minha mulher e tal. Eu falo, pô, mas e aí? Você tá escutando? A gente troca umas ideias, cara, É o coach, o tá, Fernando é você tá consultor sendo, e coach. você tem que Legal. ressignificar esse machismo e tal. A gente começa a trocar Você umas começa ideias. a fazer parte, Importante, né, da equipe. cara, que aí você fala, É um gestor. Você vira um gestor da cozinha do cara. O cara não quer te perder de jeito nenhum. O cara, ele colocou minha cozinha, antecipou minha produção, eu diminui o desperdício. A minha cozinha tá com uma energia legal. Não, fica mais aqui, cara. É o pelo que ele amor falou de da Deus. energia. A energia é tudo, olha cara. como faz sentido. Se energia é tudo, quando você come um alimento, você sente a energia que foi instalada nele na hora do momento de você cozinhar. Eu acredito nisso. A grande realidade nas cozinhas hoje são pessoas estressadas, cheias de problema, e os caras fazem a comida lá xingando. Muitas vezes você come fora de casa, você fala, pô, a comida é pesada. Às vezes o cara até fez bem, só que o cara depositou todo o ódio dele ali. Quando eu passo por um processo, eu sempre falo, se eu vou ficar esse tempo, eu também vou compartilhar esse conhecimento com eles. Que a energia que eles colocam no ato da cocção é muito importante, isso vai impactar lá na frente. E eu falo para pessoas, cara, que são completamente céticos de tudo. E, cara, eu tenho tido, sim, graças a Deus, ao universo, a quem vocês querem nomear, tem dado muito certo, porque quando você coloca uma boa intenção naquilo que você está fazendo, toca o coração do outro, né? Então eles estão cozinhando com mais coração, sabe? Com uma energia melhor, falando, pô, que a tecnologia permitiu que eles comecem a parar para pensar em energia também, respirar. Então num ambiente mais favorável a isso. E cara, realmente, cara, vamos fazer um negócio com uma energia boa para impactar quem tá comendo. Só dele parar e respirar e fazer a comida já muda. E ele vai para casa com uma outra energia, isso impacta a família dele. E isso vira tudo que tá em cadeia, ao cara. redor dele. É super importante. E pegando o gancho que a gente normalmente gosta de fazer, nosso tempo tá acabando. Falei, parece muito rápido. Sou rápido pra caramba. Qual máquina hoje você inventaria para deixar a cozinha ou melhor ou mais tranquila? Ou melhor ou mais tranquila, que tudo vai ser melhor, né? Não acredito que você vai criar uma máquina ruim, mas... Ou otimizar ainda mais o processo. Eu, com certeza te peguei de surpresa. Sim, mas... pra caramba. Todo mundo. Não, mas eu tenho uma resposta, cara. Boa. Assim, eu percebo que tem uma tecnologia que estão trabalhando aí, logo vai ser inserida, que são alguns robôs que fazem pré-preparo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. São robôs mesmo, os caras, eles são programados para cortar a cebola, fazer todo o mise en place para ir para a cocção. Então, a ideia é substituir alguns auxiliares de cozinha em cortes, padronizar corte e tal. São os braços realmente, tal. Tem vídeos no YouTube já de alguns protótipos que padronizam isso. Eu sou contra porque eu acho que ninguém substitui o ser humano. Isso eu ia te perguntar, isso não te preocupa de certa forma? Isso vai dar errado, cara, porque ninguém substitui o ser humano. Não tem como. Uma coisa que eu acho, assim, aí não sei nem se seria um equipamento, mas eu acho que uma coisa que eu percebo que é muito importante para as cozinhas é a parte de planejamento. Então eu acho que ainda falta no mundo um bom sistema integrado que organiza produção, controle de estoque, que cria-se um mapa de produção efetivo para aí sim você inserir na produção e tudo aquilo acontecer de uma maneira otimizada, porque já existem muitos equipamentos
que fazem uma cocção excelente, um resfriamento excelente, processamento de alimentos excelente, armazenamento excelente, embalagem excelente. Sim, pode melhorar? Acho que pode. Eu ainda não enxerguei ainda algum equipamento acima do que tá. Mas eu acho que ali atrás, antes de... que é o meu maior trabalho, cara. Hoje um trabalho muito ali desafiador para mim nas consultorias é você criar um bom mapa de produção, ou seja, todo o planejamento para as coisas acontecerem. E você ter um bom controle de estoque, você ter um sistema que realmente te proporciona um melhor controle ali. Então eu acho que eu pensaria num sistema, né? Um programa. Software de gestão que embasasse, que englobasse tudo antes. Cara, tem alguns e cara, os proprietários desse sistema vão falar, não, faz, mas ainda eu acho que é um ponto que precisa. Legal. Perninha solta. Legal. Tem, diferente. Primeiro o chefe de cozinha que fala antes de começar o processo real. Pra mim, na minha vida, tudo é planejamento, cara. Tudo que você for fazer, você tem que planejar. Até antes de eu conquistar a minha esposa, eu tive que planejar para conquistar ela. Eu sou um cara de planejamento também, então eu acho que planejamento tá ali na minha... Se você sabia disso ou não, agora você já sabe que houve sabe aquele esbarrão? Nossa, foi sem querer. Já tava nos planos já. Tudo arquitetado. Galera, estamos chegando ao fim. Conteúdo riquíssimo de graça para você. Tinha mais coisa pra falar, né? Eu próximo, cara. Eu ia te falar isso, falei, cara, eu acho que não foi nem o terço, assim, do com que ele certeza ele esqueceu coisa pra caramba. Mas... Esses cabelos brancos agora se mostram porque vieram. Fê, da hora demais esse rolê que você deu aí de engenharia, berço dos metais dos equipamentos. E a gente precisa de ter uma parte 2, porque eu não contei nada da minha vivência na Austrália, que foi fenomenal, né? Que trouxe mais bagagem ainda, mas vai ter outra Só pulou um país. Logo Itália, ali. Copa do Mundo aí. Logo ali. Pulei. Zen Bolt, Neymar, menino Ney. Acho que foi o Neymar que tirou o foco. Foi isso. Exatamente. A gente vai brincando aqui, esquece algumas coisas, mas, cara... Com certeza a gente vai ter que fazer um de 2. Eu quero ouvir muito mais ainda sobre cadeia fria, mas tem que falar muito sobre cadeia fria, sous vide, com quentil, que eu não entendo nada. E, cara, faz que nem a gente. A gente não sabe nem metade das coisas. A gente conhece um pouco da técnica. Sim. E só fez crescer essa vontade de conhecer. Então compartilha com a galera que você acha que poderia ser útil esse vídeo. Dá um like pro YouTube entender que esse conteúdo tem uma notoriedade e é expressivo. E é isso. Eu quero agradecer demais ao meu brother Thiago. Isso aí, valeu. Deu para aprender um pouco aí com o Fernando? Porra, pra caramba. Obrigado, porque você quebrou uma crença limitante. Eu tenho comida fresca na cabeça. Eu tenho certeza que quem vai assistir aí vai quebrar também, tá? Muito importante. Quero agradecer imensamente você mais uma vez. Pô, é sempre bom estar com você. Fê, prazerzaço estar aqui com você, te conhecer um pouquinho da sua história. Obrigado pelo conteúdo e eu aguardo só a parte 2, porque eu vou ficar aqui babando também de novo, só para aprender. Obrigado mesmo, valeu. Foi um prazer de verdade aí, vocês são caras que eu considero demais e é muito bom, tipo, é como tá uma conversa entre amigos aqui, assim, já até esquece que tá aqui num podcast falando, é muito legal, fico muito feliz, obrigado fico honrado de ser convidado aí, o projeto de vocês está sensacional, parabéns, e vamos pra cima, quando quiserem, estarei de volta. Com certeza. Eu queria divulgar o meu Instagram, claro, vocês me seguirem no Instagram, @chefFernandoReis, tudo junto. Vai lá, eu compartilho vários conteúdos, informações e se quiserem aí falar sobre consultoria, a gente troca uma ideia. Já fez o jabá. Já fez. Galera, obrigado demais. Esse foi o Pô de Trás da Cozinha, episódio número 8. Falamos bastante aí sobre a história do Fernando Reis e sobre Cook and Chill. Cook and Chill. É a palavra do momento. Pegou um pouco do gancho das nutricionistas que a gente trouxe sobre a parte de segurança alimentar. Então a gente quis trazer esse tema para dar uma cruzada nos assuntos e manter vocês aí no topo dos assuntos de cozinha industrial. Tá bom? Obrigado demais. Valeu.
Tamo junto. Um Valeu. abraço. Valeu!